Oi, Li, tudo bom? Que saudades de você. Que bom que você tá aqui. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar, a doutora Vivian também. Vai ser bem legal hoje a live. Oi, Yasmin, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente já começa. Ai, coração, adoro coração. Ai, que saudades, Lírios. A gente tem que se encontrar, né? Essa pandemia que isola todo mundo. Mas enfim, né? Novos tempos. Todo mundo tá ouvindo bem? Dá um joinha aí se estão me escutando bem. Ó, a doutora Vivian já entrou também. Oi, Amênia. Oi, tia Márcia. Até o Mauro. Que legal, hein, Mauro? A doutora Vivian já vai entrar aqui na live. Só esperar mais um pouquinho. Daí a gente já vai começar. Paulo, seja bem-vindo. Boa Oi, tudo noite. bom? Tudo, Deixa e eu ajeitar a minha você? câmera. Tudo Também. bem também. Fechei aqui sem querer. Tava ajustando aqui a câmera, fechei. Aí. Então, seja bem-vinda a mais uma live, né? Um tema Muito super legal obrigada. da menopausa. O pessoal que ficar até o final vai receber muitas dicas. A gente vai falar também sobre alimentação relacionado a para prevenir, reduzir os sintomas da menopausa, exercício físico, também ginástica íntima. Então vai ser bem rico hoje o nosso bate-papo aqui. Quem quiser também pode colocar as perguntinhas, daí no final a gente vai lendo todas e vamos respondendo, A gente responde. tá? Para quem não me Exatamente. conhece, eu sou Fabiola Herman, eu sou personal trainer e nutricionista, e a doutora Vivian vai se apresentar. Eu sou Vivian Ferreira do Amaral, sou ginecologista obstetra, sou também nutróloga. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, né? Porque quando se fala em menopausa, em processo de longevidade, as mulheres de 60, 70, que hoje estão completando, elas são as novas 30. Então, está tendo uma mudança muito rápida, né? Nesse padrão. Sim, com certeza. Eu queria também aproveitar e dar parabéns para você. Hoje, né, dia do nutrólogo. Obrigada. Muito Então, obrigada. parabéns para você pela tua profissão. E como uma boa Obrigada. trabalhadora, você vai comemorar teu dia fazendo uma live. Trabalhando, é verdade. Já trabalhei o dia Trabalhando, né? todo falando no tema, exatamente. Então. Vou pôr o fone aqui que eu acho que vai ficar melhor para Tá. mim. Eu tô com o fone para Ficou o bem melhor. sinal não tá. Acho que eles estão escutando bem, né? Uhum. Então tá bom. Então, para começar, explica para todo mundo o que é a menopausa, o que envolve isso, quais são as alterações hormonais que tem na menopausa, a idade também que as pessoas, as mulheres entram na menopausa. Veja, para chamar a menopausa, o termo que a gente utiliza mais hoje em dia é climatério. O climatério vai dos 40 aos 65 anos. Então, é um período longo, dos quais a menopausa faz parte dele. Para a gente poder dizer que uma mulher está na menopausa, ela tem que ficar um ano sem menstruar. Daí ela entrou na menopausa. Se, por exemplo, ela fica uns 6, 7 meses sem menstruar, daí desce a menstruação, ainda não é menopausa. Mas tudo que for sangramento depois de um ano sem vir nada de menstruação, daí sim seria considerado um sangramento, uma alteração na pós-menopausa. A média no Brasil é de 48 a 50 anos e vai geralmente até 55 anos. Entre os 45 e 55 é a fase mais comum no Brasil da mulher entrar na menopausa. E as principais queixas, os principais motivos que levam a mulher para o consultório e a pensar nisso são os calorões. Aquelas ondas de calor
que eles podem durar 1 minuto. Tem trabalhos na literatura mostrando que pode ter até 30 desses nas 24 horas. Nossa! Muitas mulheres queixam à noite. Você já pensou no nosso frio de Curitiba? Hoje está meio friozinho. Se a mulher começa a ter o calor no meio da noite, ela quer chutar a coberta. Coitado do marido, vai passar frio. Então, às vezes, tem casais que cada um tem a sua coberta, para evitar que ela chute a coberta e ele passe frio, porque ela não tem culpa. É um calor que vem dessa região do pescoço, dura 1 minuto e atrapalha muito o sono. Esta que é a parte chata, né? E é comum também acontecer da mulher começar a ter falhas na menstruação antes do período da menopausa? De ter alguns meses que não vem menstruação e depois retorna a menstruação? Foi ótimo você fazer essa pergunta, porque isso pode acontecer 2, 3 anos antes de parar. Ela faz essa irregularidade menstrual, tem meses que vem muito sangue, daí fica outro sem vir. E isso é um sinal da perimenopausa. E se esses calores começarem nessa época, a gente chama um período de janela de oportunidade, o período onde, quanto mais cedo possível nós pudermos manejar esses sintomas, melhor vai ser para ela depois de 5 anos, digamos assim. Porque daí eles regridem mais cedo. Ó, tem uma pergunta já aqui, do Osni. Que tipo de correlação pode existir entre a menopausa e a andropausa? Você pode repetir? Sumiu um pouquinho. Que tipo de correlação pode existir entre a menopausa e a andropausa? A andropausa é no homem, né? Na verdade, a andropausa masculina equivale à menopausa feminina. Os homens também, às vezes, têm esses calorões, mas dentro da sexualidade existe uma dificuldade maior de relações sexuais por parte de ereção do homem, da mesma forma que se a mulher tiver alguma alteração urinária, ela pode ter sintomas de perda de urina, ela pode ter secura vaginal e ela pode ter muita dor na hora da relação sexual por essa falta de hormônio. Então, eles mais ou menos se equivalem. Que é do estrogênio e progesterona, né? Da mulher, sim. E hoje, assim, com esse estilo de vida novo, eu acho que muitas podem até minimizar o risco desses sintomas ou até nem ter. Porque hoje a mulher busca uma vida mais saudável, né? Já começa mais cedo. Sim. Antes, uma mulher de 60, 70 era uma senhorinha. Hoje você olha uma de 60, ela parece que tem 40, né? Se ela for bem cuidada, se ela fizer as prevenções. Porque a estimativa nossa hoje é 80 anos. Lá para trás, né, era da pré-história, 40 anos. A mulher, ela engravidava, amamentava. Engravidava, amamentava e depois morria. Essa era a vida feminina. Hoje não, né? E em relação, assim, à prevenção dos sintomas, seria com a reposição hormonal? Então, falam tanto, falam mal, né, da tal reposição hormonal, mas ela tem suas indicações. É muito importante nas mulheres que têm essas alterações urinárias, os calorões, secura vaginal, que ela vá consultar. E nós temos que fazer um screening bem importante. O que é isso? Tem que pedir preventivo, a gente colhe o preventivo do câncer do colo do útero, pede mamografia, tem os exames laboratoriais, então ninguém sai prescrevendo medicamentos que possam ter o risco, assim, sem pensar. Então, quando as indicações são corretas, é fantástico. Então, ela se sente uma menina novamente, melhora o humor, melhora o sono, ela é outra mulher, o cognitivo fica melhor. Então, hoje, já precocemente, nós podemos investigar essa reserva ovariana, se ela já está reduzindo junto com os sintomas, e melhorar na tal chamada janela de oportunidade, para que ela não espere parar totalmente a menstruação e sofrer depois de alguns anos da suspensão dela. Então, hoje já tem esses mecanismos. E nós temos várias medicações, desde fitoterápicos, antidepressivos, se a queixa for o calorão e ela tiver contraindicação de hormônio,
ou até mesmo o hormônio, mas tem que ser uma avaliação bem individualizada. Uhum. Para redução do calorão, seria mais fazendo algum desses 3 tratamentos? Sim, se ela tiver só o calorão, não tem mais nada, ela pode ser tratada com fitoterápico. Você veja um cuidado junto com a alimentação, com a atividade física. Nossa, ela fica muito bem e pode ser manejado só com fitoterápico. Se ele não é o suficiente, tem essas outras 2 opções. Tem uns medicamentos antidepressivos e tem também a parte do hormônio se ela tiver outros sintomas que seja necessário o uso dele concomitante. Senão, ela não precisaria utilizar. Por exemplo, se ela tem alteração da libido, não tem mais nada e tem alteração de libido, tem dor na relação sexual por causa dessa secura vaginal, a gente também pode repor esse tipo de hormônio que dá um up nela. Mas veja, nós estamos falando em reposição. Essa reposição significa nós usarmos o que está baixo. Isso não tem uma relação direta com performance, digamos assim, se ela quer definir musculatura, perder peso. São coisas que podem andar paralelamente. Mas essa reposição que nós estamos falando seria relacionada a essa parada da menstruação, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, ó, que a Gladys, ela falou assim que ela já teve câncer de mama e daí como adaptar ao não uso do hormônio. Aí no caso dela seria mais os fitoterápicos mesmo, né? Fitoterápico, antidepressivo. Se ela tem algum problema dessa parte vaginal, secura, que não sei se ela fez quimioterapia ou algo mais. Hoje Ela é o que nós vamos terminar falando. Fez? Então, hoje tem o laser, radiofrequência, laser, que é o que a gente vai falar desse. Eu não gosto muito do termo rejuvenescimento íntimo, né? Gladys, mas eu vou até o final, então, que daí a doutora vai explicar os tratamentos também que ela atua na clínica dela, tá? Então fica até o final. A Mênia, eu acho que vai nessa questão também, na mesma resposta da Gladys, tá? Que daí ela também tem histórico de câncer. E também os preventivos, né, em relação a cuidados com alimentação, exercício físico, tudo isso vai contornar, né, essas alterações que, por causa dos hormônios, né, tem na menopausa, né? Exatamente. Até eu queria aproveitar e te perguntar, o que você sugere de alimentos para aliviar esses sintomas, para associar, talvez, até com o uso de hormônio ou não? Como é que você pode ajudá-las no consumo alimentar? Então, em relação assim às alterações hormonais, né, na menopausa, a mulher também diminui o gasto metabólico. Então, é muito importante controlar bem a ingestão calórica e fazer uma alimentação mais saudável para cuidar de tudo isso. Então, assim, alimentos, né, carnes magras, o leite também por causa da questão do cálcio, que começa a ter um aumento, né, de osteoporose. A vitamina C também, ela ajuda com a questão da pele, das defesas, né, a parte imunológica. Muita salada, muito legumes, sucos, as castanhas também, óleos, né, que nem azeite de oliva. Tudo isso vai ajudar nos cuidados gerais da saúde e também vai ajudar na diminuição desses sintomas da menopausa e controle do peso, né? Porque isso é uma coisa que afeta muito a mulher também, a autoestima. Já tem um monte de sintomas assim que incomodam, né? Então é bem importante assim estar cuidando muito da alimentação, mas no geral fazendo um controle calórico e selecionando os alimentos mais saudáveis, mesmo mais naturais. É bem importante também ter uma ingestão rica em fibras. Então, assim, com aveia, linhaça, semente de chia, esses alimentos vão ajudar também o funcionamento intestinal. Então, também vão estar contribuindo para a questão do controle de peso também, tá? Então, uma coisa vai ajudando a outra. E a quantidade dessas castanhas e oleaginosas? Daí porque você é carrasca, você não deixa livre. Não, olha minha carinha. Não, livre não dá.
Então, as castanhas, elas também são ricas em gordura, é uma gordura boa, né? A gordura insaturada, mas ela é calórica. Então, eu diria para a pessoa ingerir assim, 2 castanhas do Pará por dia, ou 3 castanhas de caju, ou 3 amêndoas, mais ou menos essa quantidade por dia. Essa seria assim uma quantidade aceitável e que iria trazer benefícios para a saúde. A E em vontade não relação tá. a... Ah, eu Tipo queria dois, aperitivo, três. assim, Eu comendo queria vários, não ouvir. dá. Eu queria ouvir, porque essa bondade no sorriso, eu sei bem como é que é. E em relação a essas fibras, quanto que elas devem consumir? Porque as mulheres não consomem a quantidade em gramas, né, de fibra ao dia, porque nós estamos sempre preocupadas com caloria, com ganho de peso, e isso seria ótimo para o intestino, para varrer esse excesso de estrogênio para quem tem predisposição para nódulos de É, mama, outras. Quanto que você recomendaria? Em qual horário? Tem algum horário próprio para então, aveia? não, na verdade é o dia inteiro. A quantidade em torno de 30 gramas de fibras por dia. Só que isso vai ter nas frutas, vai ter no legume, vai ter nas folhas. Então é difícil De falar um falar de uma geral. maneira palpável, né? Quando eu calculo nutricionalmente, daí tem como colocar na tabela quantas gramas de cada alimento que tem de fibras, né? Separadamente e de somar. Mas assim, é meio É bem subjetivo só falar. individual. Uhum. Então, aí Mas assim, ó, mostra a importância. mas por exemplo, assim, ó, se for consumir aveia, o que eu sugiro, por exemplo, você vai comer um iogurte e colocar um pouco de aveia. Eu sugiro colocar 2 colheres de sopa, tá? Para não ser também muito calórico. Se for colocar a semente de chia ou de linhaça, assim, jogar no prato em cima da salada, que vai ser bem saudável também, ou pode ser também num suco ou colocar no iogurte, eu falaria uma colherinha de chá ou de café. É uma quantidade boa, assim, mas daí todo dia. Além de fazer uma alimentação bem rica em fibras, né? Então, comer assim, macarrão integral, arroz integral, pão integral, e daí fruta, verdura, folhas bastante, que as folhas têm pouca caloria. Então, as folhas têm bastante fibra e pouca caloria. E associado a isso, beber bastante água, porque daí a água vai ajudar também no funcionamento intestinal, e daí as fibras vão absorver a água e ajudar, né, em todo esse processo do intestino, assim, do alimento no intestino para sair. Então, para quem não lembra muito quando que deve consumir, às vezes num lanche da tarde com esse iogurte, ela pode ter a quantidade necessária ao dia, né? Sim, Principalmente para começar a introduzir uma fibra e começando a experimentar as linhaças, chias, isso, aveia, né? com certeza. E tem algum alimento que a mulher na menopausa não deve ingerir tanto? Alguma coisa que você acha que não vale a pena, que ela deve consumir menos? Como é que você Eu faz? acho que em relação assim aos alimentos gordurosos, aos alimentos picantes, os alimentos que são muito calóricos, até para impedir que tenha um aumento de peso. Então, tudo que for assim, caloria vazia, que é aquele alimento que tem muita caloria e não tem nenhum nutriente, nada para agregar na saúde, eu diria para evitar. Né? Então, por exemplo, pizza, um fast food, assim, um sanduíche, batata frita, são saborosos, né? Mas não agregam para a saúde da pessoa. Então, isso eu acho que deveria deixar para uma exceção. Então, assim, tudo que for fritura, eu diria para evitar. As gorduras saturadas, né? Que são essas gorduras ruins. As carnes gordas, os queijos também, né, mais gordurosos, substituir pelos brancos. A mesma linha, o leite, né? Então, leite desnatado, ou pelo menos semi-desnatado. Evitar também muito café, alimentos picantes. Eu acho que mais ou É, menos esses dentro cuidados. desses. Nas pacientes que tiveram uma alteração de mama, essas que nos perguntaram, tem trabalhos mostrando que seria benéfico para elas essa redução da carne vermelha, não é pela carne só em si, simplesmente pela gordura da carne que vem junto,
então elas se beneficiariam. E esses derivados de metilxantinas, o próprio café mesmo, não ultrapassar uma xícara ao dia, chocolate, se for consumir, que seja 75% cacau, né? Pelo menos para minimizar. A Isso, pelo salsicha, que em menos Curitiba nós chamamos de 70%. vina, né? Pelo menos Isso, um pouquinho evitar. mais. É que esses alimentos têm É, sido recomendados para retirar das pacientes que fizeram algum tratamento oncológico, digamos assim, para ajudar. Então você veja que a alimentação e atividade uhum, física está relacionado a tudo, né? é, Tudo, com se nós formos ver, certeza, tamanha importância. E com certeza. naquela mulher que porque nós temos dois tipos hoje em dia. Mulher que faz exercício sempre, que já fazia na adolescência, infância, seja aqueles esportes competitivos que tem na adolescência, né? Desde Uhum, natação, vôlei. E tem uma outra que odeia, detesta, não desce nem a escada. Se ela tiver que ir até a esquina, ela quer pegar o carro porque ela odeia. Como é que você poderia ajudar essas mulheres, as que não fazem, a começar? Porque se a gente disser numa primeira consulta, não, você tem que fazer pela Organização Mundial de Saúde 150 minutos por semana. Eu imagino que ela vai entrar em desespero, vai levantar, se não levantar na mesma hora, vai dizer socorro. Como que você introduziria para esta que é, não, nunca fez? E como que você faria para que já faz, mas ela tem essa preocupação se o hormônio não vai engordá-la, se a própria menopausa, por essa mudança da composição corporal, como é que ela faz? Porque ela fazia muito exercício quando queria perder um peso, restringia um pouco a alimentação e conseguia, e parece que nessa fase faz um tipo de um platô. O platô que eu me refiro é não aham, perde nada, não diminui e faz o mesmo exercício, sempre compenetrada. O que que você diria uhum. para esses dois tipos de mulher? Então, Como é assim, que para podia quem é orientar? sedentário, o que eu digo é o seguinte: o ideal é tentar escolher alguma prática esportiva que traga um mínimo de prazer. Às vezes a pessoa não sabe direito o que fazer, mas tem que pensar assim, o que acha que gostaria de fazer, o que estaria disposta a fazer. Então, se você está disposta a começar a fazer uma caminhada 3 vezes por semana, ótimo. Se você tem uma vizinha que está disponível no mesmo horário, combina com a pessoa para ter uma companhia e para uma incentivar a outra. Pelo menos 3 vezes por semana, e no mínimo 30 minutos de exercício por dia, vai fazer muita diferença na vida das pessoas, né? E assim, hoje eu tenho um projeto fitness que eu estimulo as pessoas a fazerem exercício físico e a cuidar da alimentação saudável. Seria um projeto bem legal para essas pessoas também. Eu monitoro e faço acompanhamento diário de todo mundo que participa do meu projeto. Tá? Se alguém Que quiser, depois me bacana. manda uma mensagem inbox que eu explico melhor como é que funciona. Eu tenho também no canal do YouTube, é o meu nome mesmo, Fabiola Herman. Eu tenho vários vídeos, tanto sobre alimentação saudável, mas também com exercício físico para fazer em casa, com HIIT, que Ai, é, que bom. exercício de alta intensidade. Então, as pessoas podem fazer na própria casa sem ter equipamento nenhum. Então, tem salto, tem agachamento, tem burpee, tem polichinelo, tem vários exercícios que daí podem fazer na própria casa e daí é só assistir o vídeo gratuito. Né? Então, hoje em dia tem várias maneiras que tem como a pessoa fazer. Eu faço também consultoria online, atuo também como personal trainer presencial em Curitiba. Então, tem várias maneiras assim que eu também posso incentivar e acompanhar as pessoas. Incentivar. Para quem já É, e esse. treina, você É. quer perguntar outra coisa? Eu posso responder É, já para eu, quem eu treina. queria só falar do HIIT, porque ele Tá. veio para quebrar aquele protocolo de ficar 1h30, 2 horas na academia, né? Por 20 minutos Sim, ou 20 30 minutos minutos rapidinho. É, rapidinho. e resolve, e tem efeito, que Isso. isso que é o importante. Então, hoje não tem mais motivo para não fazer pelo menos seus 20, 30 minutos com um profissional auxiliando, né? Tá Isso. mais fácil. Tá mais fácil. E o HIIT, a ideia dele é aumentar o metabolismo, não só nesses 20 minutos de treino, né? A pessoa fica depois também com gasto energético maior. Então, por isso que é uma atividade física legal, assim, para fazer.
E em relação a quem já treinava, para quem as mulheres que entraram na menopausa e já eram ativas, já cuidavam da alimentação, o ideal é modificar isso. Então, o que eu falo é assim, tenta fazer um pente fino na tua alimentação, ver os alimentos que podem ser calóricos e que estão escondidos, ou assim, os alimentos que às vezes têm açúcar e que você não sabe. Dá uma lida nos rótulos, porque às vezes está assim, maltodextrina. É um tipo de açúcar, né? Tem carboidrato, tem calorias. Então, é uma maneira de você estar cortando algumas calorias. E tem, por exemplo, isso em produtos salgados. Por exemplo, no molho de tomate industrializado tem açúcar. Então, é uma hora assim de dar uma olhada né, No ler rótulo. os rótulos, para ver aonde que dá para tirar alguma caloria. Né? Se tem saído no final de semana, ou se, né, sempre está extrapolando no final de semana, é uma hora de reduzir. Em relação ao exercício físico, é a hora de modificar. Então, por exemplo, se faz exercício na academia, já faz musculação, tenta fazer um treino intercalado, assim, com 2 exercícios, que é um treino bisete que fala, né? Você faz um exercício e faz o outro, daí descansa, faz um exercício e depois o outro. Ou trisete, que são com 3 exercícios e depois faz o intervalo. Dá para colocar depois disso, no meio do treino, mesmo, uma esteira. Faz 5 minutinhos de caminhada acelerada ou uma corrida, se conseguir. E depois volta para musculação. Então, tem como ir modificando isso. Porque, às vezes, as pessoas ficam fazendo atividade física, assim, mais de um ano a mesma coisa. Então, é um momento de mudar, sabe? Então, se faz Não tem outra resultado, né? modalidade também, uma hora de talvez estar trocando. Mas tem como ajustar tudo isso. Tudo isso. E eu incentivo muito as pessoas a fazerem musculação, porque além de ter como trabalhar o gasto metabólico e ativar o sistema aeróbico, também aumenta a massa muscular, né? E na menopausa, por causa dessa perda de cálcio, então também tem um índice muito elevado de mulheres que ficam com osteoporose. E Osteoporose, fazendo então a musculação ajuda. ajuda Excelente, muito. Não só a musculação, né? A prática esportiva, né? da Quando maneira faz geral. exercício físico, a pessoa Sim, faz uma sobrecarga nos ossos que faz com que fixe mais o cálcio no osso. Então, é muito importante as pessoas fazerem nossa. atividade física, não só na menopausa, né? A vida toda. E principalmente a partir, assim, da adolescência, depois que tiver o crescimento ósseo, eu sugiro as pessoas realmente fazerem musculação. Musculação. Tem 2 perguntas que eu acho que estão bem no nosso tema, porque depois Uhum. nós vamos seguindo adiante. Uma delas foi perguntado se a mulher na menopausa, mesmo em uso de reposição hormonal, se ela pode ganhar peso. O que tem de científico atualmente é que nesses períodos que antecedem a menopausa e a menopausa inicial, a mulher pode ter um ganho, sim, de 2 a 4 quilos de peso, mesmo cuidando como sempre cuidou e fazendo atividade física. O que acontece é que parece que depois os hormônios se acomodam e daí sim ela para esse aumento de peso, mas também tem pesquisas mostrando que a mulher que começa, quanto mais precoce, desde o início dos sintomas da menopausa, essa reposição hormonal, menos peso ela ganha. Então, foi muito pertinente a pergunta aqui. E a Uhum. outra é perguntaram se pode o carboidrato à noite. Eu achei ótimo você falar do açúcar, porque se tivesse que tirar um vilão dos brancos, Uhum. o primeiro deve ser o açúcar. Porque agora nós estamos numa onda low carb, né? Todo mundo, os americanos têm Uhum. pavor de carboidrato, tem piadas até nos filmes. E alguém perguntou, eu acho que já Uhum. passou o nome, É a se Débora, pode eu o vi carbo à aqui. noite. Isso. Então é o seguinte, o carboidrato você pode consumir ele em vários horários do dia, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, depende do tipo do carboidrato. Se for para comer uma lasanha de noite, eu vou falar, não, não pode. Por quê? Porque à noite você vai dormir e você vai abaixar o teu metabolismo. Então, por que vai comer uma comida altamente calórica, sendo que depois a digestão vai ficar lenta, né? Então, depende do tipo de carboidrato. Mas, por exemplo, se for fazer um prato bem modesto, né? Com
macarrão integral, um pouquinho de macarrão integral, ou 2, 3 colheres de arroz integral, não tem o menor problema. Então, né, um peito de frango, um arroz integral, uns legumes e folhas. Excelente, não tem problema nenhum. Agora, se a mulher está com dificuldade de perder peso, e não sabe mais de onde tirar as calorias, daí já fez esse pente fino ali que eu falei, não consome muito produto industrializado, tirar um pouco do carboidrato é um jeito de dar um choque no metabolismo. Então, é uma estratégia também para tentar perder peso. Só não acho legal fazer assim, dieta low carb muito tempo. Por quê? Se a pessoa ficar um mês ou mais fazendo dieta low carb, o organismo vai se acostumar com a ausência do carboidrato. E depois a pessoa vai parar de perder peso também. Então, é legal fazer um período só. Então, assim, daí se quiser de noite tirar o carboidrato, tira. Aí come uma salada de folhas com ovo ou faz um omelete. Daí fica uma dieta bem com baixa caloria, né? E bem saudável também. Tem outra pergunta aqui da Dalila, que perguntou assim, só a caminhada ajuda acima de 1 hora? Então, no geral, a caminhada ela ajuda a partir de 30 minutos, qualquer exercício aeróbico começa a queimar mais, potencializar mais a queima de gordura, tá? Então, a partir de 30 minutos já tem esse efeito, não precisa ser acima de 1 hora. Tá? 1 hora, mais de 1 hora é muito até. Então, mas uma caminhada, não aquele passeio, window shopping. Para na panificadora. Não conversar com ninguém, eu digo para minhas pacientes. Ergue a mãozinha, joga um beijo, mas não pode parar. Vai contando no relógio. Gente caminha pelo bairro, vai resolvendo os problemas. Isso não vale. Vai na padaria, e até o vai banco. Isso, daí não conta. Tem que ser uma caminhada consecutiva e acelerada, que você vai respirando, sentindo que está com falta de ar, que daí vai estar acelerando a frequência cardíaca. E sabe o que pode ajudar junto com isso? E fazendo os exercícios de contratura de musculatura do assoalho pélvico, para evitar a perda de urina. Vamos entrar São nisso, os exercícios de Kegel. Isso! Então, mulherada, vamos falar o seguinte. Assim, para todas as mulheres, né? Às vezes é no pós-parto também, né? Tem gente que tem queda da bexiga ou tem incontinência urinária. Então, o ideal é assim, fazer exercício físico já vai ajudar, mas ajudar na parte mais da pelve, né? Então, todos os exercícios que contraem toda a parte assim do assoalho pélvico, desde a vagina até o final, né? O ânus. Essa parte, o ideal é fortalecer. Então, por exemplo, tem exercícios na musculação, né, ou enfim, nas ginásticas, que é de elevação de quadril. Então, a mulher fica deitada de barriga para cima e com a perna dobrada e sobe e desce o quadril. Esse exercício é excelente também, contrai bem o glúteo, sobe e desce. Dá para fazer isso em casa, dá para pôr a almofada no meio da perna e prender também a almofada, ou uma bola, também se tiver uma bola de borracha, e faz os exercícios. Esse seria um exercício mais global. Ou dá para também levar o quadril com a perna para cima, colocar peso em cima do quadril. Tudo isso já vai ajudar. E daí tem os exercícios mais íntimos, né? Direcionado. Que o ideal é fazer aquela contração da vagina mesmo, né? Então, fechar mesmo para ajudar a fortalecer. É que nem uma musculação. Então, você pode fazer no seu dia a dia, se concentra e contrai, e pode fazer 10 vezes, 15 vezes, descansa, aí repete todo 3 dia. vezes, todo dia, ou começa um dia sim, um dia não, e isso pode fazer em qualquer lugar, né? Pode fazer aqui enquanto a gente está na live, enquanto a gente está, trabalhando. Eu até desafio as mulheres, não precisa ser só as mulheres, sempre é bom prevenir todo o assoalho pélvico. Enquanto a gente está conversando e contando, uma das formas de saber se está fazendo certo é quando vai fazer xixi, interrompe o xixi. Tenta parar de fazer xixi sem sair da privada. Isso seria um tipo de uma contração de assoalho pélvico. Mas não precisa fazer só no xixi. Na verdade, a gente deveria orientar as crianças a terem esse cuidado. Provavelmente não teria tanta perda de urina lá para frente. Mas se a mulher começar com 10 vezes ao dia, então ela contrai e conta até 5.
solta. Contrai, 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 todo o períneo, conta até 5, solta. Se ela fizer 10 vezes o dia na primeira semana e depois vai aumentando, nossa, ela fica com controle desse períneo, ajuda em tudo e fortalece esse assoalho pélvico. Então, acho que Com enquanto ninguém certeza. vê, se forem olhar para o lado, tiver Sim. gente na sala, ninguém vai estar vendo. Porque ela está com a calça, está normal, está contraindo o períneo, conta até 5 e solta. Mas ninguém enxerga. Então, durante aulas, durante as lives, poderia ser feito. O que precisa é essa disciplina, né? De fazer Isso. diariamente. Isso, porque é que nem eu falei, né? É um exercício como qualquer outro, porque é uma musculatura, né? Então, se Sim, você fizer uma vez a cada 15 dias, não vai fazer um fortalecimento não. muscular. Então, é que nem se você ficar fazendo abdominal a cada 15 dias. Não vai fazer Também não diferença. O vai. teu abdômen não vai ficar definido, né? Tem que Verdade. fazer, assim, pelo menos umas 3 vezes na semana para fortalecer a musculatura. Tá? Outra maneira também é usando alguns acessórios. Eu até trouxe aqui, ó, Você que nem trouxe ó, para esse mostrar? aqui, esse aqui é o Acessórios, né? Os cone, cones. tá? Então esse aqui tem de várias cores e vários pesos. É um pezinho Isso. que daí coloca na vagina e deixa Intravaginal. ele lá. E daí o que acontece? Esse pezinho, pela própria gravidade, ele vai ficar querendo sair, descer. Sair. E daí aí você pode fazer o que você quiser. Vai lavar louça, né? Algum Lavar a horário do teu louça. dia. Isso. É. E daí a Assim, musculatura vai ficar segurando o cone para o cone não cair. Então, essa é uma maneira de estar fortalecendo toda aquela musculatura, né, vaginal para que não deixe o cone cair. Outra coisa que eu isso. trouxe. Mas seria bom uma avaliação antes para a paciente saber, para a mulher saber qual que é o peso que ela deve iniciar. E não é porque fez exercícios, pode ter sido na vida triatleta, mas até as atletas de performance podem ter perda de urina, embora não vão relatar nas entrevistas. Se ela não tiver o controle desse assoalho pélvico nas atividades de alto impacto, ela vai ter incontinência bem jovem, inclusive. Pós-parto, pós Uhum. tudo que nós falamos mesmo. Então, quando ela percebe que escapa um pouco do xixi, se ela já perceber, o ideal é que ela passe por uma avaliação nesse momento, para a gente tentar investigar se não é cirúrgico, se tem que fazer associado com fisioterapia, se é mudança nesse estilo de vida, e daí ela se beneficia. Faz parte de um tratamento aprender a ter essa consciência do assoalho. E é difícil, parece Uhum. simples, só contrair. Não, tem 3 anéis, um mais externo, um bem no começo da vagina, um mais intermediário e o outro que entra lá na pelve. E é muito difícil quem tenha essa consciência de contrair separadamente cada anel ou ter essa Uhum. possibilidade da contratura total. E é uma coisa muito importante para a mulher, para a sexualidade, inclusive. Sim, e assim, ó, esses exercícios que são mais específicos assim para a região, né, pélvica, eles vão ajudar a aumentar a circulação na região vaginal e daí também ajudar no aumento da lubrificação. Por isso que ele é bem importante também para quem está na menopausa, tá? Outro acessório que eu trouxe aqui, a Dalila perguntou, é pompoarismo isso? Eu É um antigamente tipo de usava só essa pompoarismo, palavra, sim. pompoarismo. É, Agora fala ginástica íntima, até para as pessoas não terem nenhum preconceito em relação a isso, tá? é, Mas é do pompoarismo. Então, ó, daí aqui eu trouxe esse aqui, bolinhas bem o ar, tailandesas ou benoit. bem o ar. Então, ela tem outra bolinha dentro, ó. E daí o que acontece? Vai colocar no canal vaginal a bolinha, e daí quando você vai fazer lá suas tarefas do que você quiser lá, vai lavar a louça de novo, botar a louça, né? A bolinha vai mexer lá dentro. E daí a bolinha vai estar estimulando a musculatura para que ela fique tensionada, contraindo para não sair. Outra maneira mais avançada, né, que o pessoal faz é, é tentar expulsar sozinha a bolinha A de dentro da bolinha. vagina. Tem mulheres que conseguem expulsar a bolinha
e puxar a bolinha para dentro da vagina. Mas isso é lógico, é muito treino, né? Muitos anos da Sim. pessoa fazendo exercícios e, enfim, né? Eu vou contar Tem até uma que. curiosidade. As tailandesas, as mulheres tailandesas que aprendem toda uma vida essa contração, como é que faz o assoalho pélvico, elas fumam charuto com a vagina Imagine. e manda fumar, tamanho controle que ela tem da musculatura do assoalho pélvico. Então, quem quer aprender até a fumar deveria começar com exercício e vai avançando. E elas têm shows, as pessoas pagam para assistir, que é uma coisa impressionante. Então, Deve veja, ser, isso né? é real, isso existe. Né? E daí é lógico, né? Com a mulher com o controle da musculatura vaginal, ela consegue ter ela mais prazer e mais prazer para o Tem, companheiro também, né? com certeza. Que melhora todo esse aporte sanguíneo, sim. É. Excelente. Doutora Vivi, eu acho que eu vou passar já para os tratamentos estéticos, que daí a gente está mais no final Tá. aqui Da para dar estética tempo. íntima, né? É, Conta pra gente quais são os tratamentos que tem hoje da estética íntima e o que você faz lá na tua clínica. tá. Hoje, eu tenho uma certa preocupação, então eu vou falar com bastante cuidado, que o que é colocado na mídia social, que é divulgado, é muito a labioplastia ou a ninfoplastia, que é aquela retirada de lábios vaginais excessivos. Uhum, Mas isso não existe um padrão. Não existe uma vagina, uma vulva ideal. O que faz diferença que precisa de um tratamento é a parte funcional. Então, tem até um trabalho que pegaram homens de 54 países diferentes, mostraram 9 tipos de vagina para eles olharem, como se fosse fotografia, para que eles perguntassem qual que eles achavam a mais interessante. E a conclusão foi que os descendentes daquela região, por exemplo, da Eslovênia, de algum outro local, a tendência dele era preferir o padrão de vulva que é mais comum na própria região. Então, assim, nós temos que quebrar isso de que tem que mudar, porque todo mundo está fazendo cirurgia e que o mais bonito é ter Barbie, ter sem pelos, tudo assim como se fosse uma pré-púbere, uma menina. Tem homem que não uhum, gosta, tem homem que pode sentir que se sente um pedófilo se tiver, porque nas revistas dessas masculinas, eles tiram toda a parte do pelo e tiram essa diferença de uma vulva para outra. Então, as pessoas que olham externamente, né, mais na mídia social, ou comparação, ou conversam com pessoas que fizeram a cirurgia, eu tenho muito receio que pensem que o correto é retirar os lábios vaginais, sim. Não, essas mulheres, quando têm indicação, a calça jeans machuca, faz fissura, às vezes para urinar entra essa pele da vagina que ela tem que retirar. Na relação sexual isso dói por causa do lábio vaginal que está mais proeminente. Uma das situações comuns nisso é a pós-obesidade mórbida. Quem perde muito peso, às vezes essa região fica um pouquinho mais abaulada. Isso dá um pouco de mal-estar para a mulher, que tem vergonha de ficar só de calcinha na frente do marido, ou usar algum maiô e biquíni na praia, porque ela tem impressão que as pessoas estão vendo que está um pouquinho mais alterado. Só que isso, eu aconselho quem tem essa preocupação que vá consultar um ginecologista para ver que, às vezes, o que é anormal para a pessoa é normal. É porque uhum. ela conversou com alguém que fez aquilo. Então, a ninfoplastia que está ganhando espaço, ou labioplastia, que os cirurgiões plásticos, dermatologistas, alguns também têm feito, que seria essa redução de lábio, mas eu reafirmo, quando tem indicação. Nós temos lasers, radiofrequência fracionada, microfracionada, a mais invasiva, a menos invasiva, tem laser de CO2, tem YAG Você pode laser, tem explicar vários para tipos. que é Explico. cada... Então, as mulheres, quando esse assoalho pélvico vai alterando, pode ser pós-tratamento de câncer, que ela acabou entrando na menopausa, não dá para fazer hormônio. Tem mulheres que têm contraindicação absoluta, então essa seria uma ótima indicação. Quando que a gente vai definir a sessão e qual o método vai depender de como esteja esse assoalho pélvico, na parte interna, na parte externa, se ela tem dor na relação sexual, se ela tem secura vaginal, se ela tem perda leve de urina, se ela tem urgência para urinar, e a própria flacidez. Há queixas de que durante a relação sexual parece que faz um barulho como se fosse um flatus mesmo, tamanha Uhum. flacidez vaginal.
E isso tem solução, isso tem tratamento. Às vezes a pessoa pensa que, nossa, estou com Que não vergonha, tem, só eu né? que tenho. Não, Aham. tem. Essa área de rejuvenescimento, a gente faz peeling para as mulheres que fizeram muito tempo a depilação, nessa parte da pub, né? O Monte de Vênus, às vezes até a região inguinal, que tem uma área escurecida. Uhum. Para Nossa, o que clarear, é né? O feito peeling é para clarear. para clarear, que nem faz no rosto, a gente faz também na parte vulvar. Outros E dói o preenchimentos arde? também. O peeling não, ele tem um Não? tempo de ação, tem uma parte que é na clínica e daí tem outra parte que é home care, para que ela não seja tão invasiva. Alguns tipos de laser ou radiofrequência dá um pequeno ardor, outros nenhum, mas a gente faz com anestesia local. As radiofrequências mais fracionadas, que podem dar um pouquinho mais de sensibilidade, dá para fazer até com uma sedação. Se ela aguentar, faz com local e vai embora para as Uhum. atividades. A gente só pede para não ter relação sexual nos próximos 5 dias, porque vai estar um pouquinho Uhum. avermelhadinho, porque ela passa por um processo de cicatrização. Depois de uns 30 dias, começa a produzir o próprio colágeno. Então, os resultados são fantásticos. Pena que eu não posso mostrar foto, né? Uhum. E eu não posso postar essas fotos também. É, Eu até estou procurando um cartunista que pudesse desenhar a mudança, porque a modificação, depois de 3 sessões da deve ser radiofrequência, muito legal. fica excelente, a mulher fica feliz, volta essa parte de vida sexual, que é muito importante para ela. Se for perda de urina, sem indicação cirúrgica, ela também melhora. Então é Uhum. excelente. E às vezes não se sabe que tem esse tipo de tratamento, né? Gente, Não, preenchedores, nossa, é muita coisa. Até a Dalila colocou aqui. Nossa, quanta coisa! Realmente a tem tecnologia é preenchimento. muito legal, né? E por isso Tem que é toxina legal de falar botulínica sobre isso aqui, sobre isso. para Tem as pessoas o saberem. preenchimento, que nem Para as que mulheres usa fazem no então bigode o chinês. Botox? Para que usa o O Botox? Botox usamos às vezes até para paralisar músculo numa região que ajuda a perda de incontinência, ou para estender o Ah, tal ponto G, que é super jura? controverso, ponto V tem uma técnica. O ácido hialurônico, que nem as mulheres preenchem o bigode chinês ou algumas áreas, Ah, quando a mulher tem uma parte dos lábios, pena que eu não tô, deixa eu ver aqui, ó. Dá tempo de eu mostrar essa vulva aqui? Vou dá. mostrar. A gente tem Vou 11 mostrar. minutos. Daí tem Tá, umas ver perguntinhas se só ali. aparece aqui. Então, às Aparece. vezes não precisa retirar partes dos lábios vaginais. Às vezes o lábio menor está um pouquinho maior do que o de fora, ou ao contrário, e a gente usa preenchedores, aqui os fillers, que a gente Hum, chama, que é ácido hialurônico, um aham. Que o deles, pessoal põe no hidrox. rosto, na boca, né? Isso, Aí tem a põe concentração nos específica para lábios. vulva, hidroxapatita de Entendi. cálcio, às vezes dura um ano, e não precisa fazer cirurgia, é Que minimamente invasivo, legal, faz no muito legal. consultório. Então eu É chamo lá da outra face. na clínica Santorini, né? Nas duas, eu posso fazer Ah, avaliação e daí eu, conforme a técnica, a gente remaneja qual o local que tem um determinado aparelho. Mas eu uhum. faço uma avaliação ginecológica. Quem tem Fala para o perda de pessoal urina que onde que associa. você atende, para quem tiver interesse de procurar. Tá, eu atendo lá numa clínica na Jacarezinho, que é uma casa, e atendo na Santorini também, que tem outros tratamentos de estética, onde eu também faço essa parte de emagrecimento, junto com toda a parte hormonal. Trabalho diretamente com essa parte da saúde da mulher. Então, desde ovário policístico, quem quer engravidar, quem tem endometriose, até essa parte do climatério. É, tem para todas essas situações a gente tem uns arsenais terapêuticos. Quem tiver interesse, eu acho que a gente não pode divulgar aqui externo, mas me chama no direct que eu dou o contato para Isso, poderem ótimo. ligar e a gente faz uma avaliação. E daí eu explico, daí eu posso mostrar na consulta, Uhum, eu posso mostrar bem exatamente legal, um antes e depois, assim, um bem tratamento, como é que é o legal. laser. Tá. Débora, a tua pergunta aqui é qual frequência deve ser feito, mas é em relação ao quê? Porque daí já passou. Escreve de novo aqui sobre o que você gostaria de saber da frequência. Daí eu vou aproveitar, tem a Josiane perguntou quanto tempo pode durar os calores, Ah, é os calorões, né? soltou?
Parece que ele Voltou. saiu um pouco, né? Uhum. É super individual. Tem mulheres que mesmo 5 anos que passou a menopausa, continua com os calores 5, 7 ou 10 anos. Sim, é bem variado. Assim como tem mulher que para a menstruação, depois de um ano diz, nossa, eu achei que fosse vir com hemorragias, com outras alterações, e não. Então é bem individual a resposta de cada um. Tem mulheres Tá. que duram anos mesmo. Uhum. Então, doutora Vivian, a Débora perguntou, ó, com qual frequência deve ser feito o laser e a radiofrequência? Ah, então, como a resposta é individual, geralmente, na primeira vez, deve-se fazer talvez umas 3 sessões, com intervalo de 30, 40 dias cada uma. Depois, a manutenção é uma sessão uma vez ao ano. E a gente percebe que não volta toda aquela alteração depois de um ano. Então, hoje já Que temos legal. pacientes de retorno que ela só faz esse retoque, digamos assim, que seria Que uma vez ao legal, ano. né? Então, o que mais demora é o primeiro, as primeiras tentativas para chegar num resultado ideal para a paciente, e depois o controle anual. Uhum. Muito melhor, né? Nossa, muito, muito legal mesmo. Eu vou dar uma olhada aqui geral nas perguntas agora. Se alguém Tá, tiver mais alguma pergunta para fazer, aproveita que a gente tem uns minutinhos ainda. é. O pessoal já Deixa tinha eu... escutado falar, será, esses tratamentos? Vocês já tinham ouvido falar? Às vezes eu chamo ginecologia regenerativa, às vezes a estética íntima. Eu não gosto muito do estética íntima, desse termo, porque na verdade a gente trabalha com a parte funcional, né? Mas é cosmetoginecologia, são todos os termos relacionados a isso que nós acabamos de falar. São vários nomes. Uhum. Ah, não conhecia? É a Mênia? É, porque como é que a gente vai divulgar? Volta e meia, as pacientes me pedem, você tem que divulgar mais, mas eu não posso postar. Eu acho que o Instagram vai me achar pornográfica. Ai, ai. Mas agora, se Olha, vocês olha a souberem de alguma quantidade. amiga que tem alguma coisinha aí para mudar, indica a doutora Vivian, Já sabe né? que tem. Olha que bacana, elas estão respondendo a quantidade de pessoas que não sabia. Pois é, É, viu? Legal, né? Ó, e a eu tenho uma qualidade de pergunta aqui da. vida. Isso. E eu acho que tudo isso, esses tratamentos que você faz, ajudam na autoestima da mulher. Porque isso, às vezes a Muito. mulher não se sente confortável Não. com o jeito que tá a vagina, com o tamanho dos lábios, com a cor. E daí, hoje em dia, É. tem tratamento para tudo isso. É muito Para legal. tudo, daí às vezes não adianta um corpo perfeito, né? Põe prótese de mama, faz uma lipo e de repente ela não consegue se relacionar com o marido porque tem uma alteração Isso. funcional. Daí ela Aham. deprime, né? E acha que não Sim. tem o que possa ser feito. E tem, É. hoje tem. Ó, tem outra pergunta aqui da Sandra, que ela perguntou Hum. assim: gostaria de saber se mesmo as mulheres que fazem reposição hormonal podem ter aumento de peso. Esse que eu acho que eu respondi naquele início. Podem, geralmente é naquele início, na perimenopausa, até entrar na menopausa, ao maior ganho de 2 a 4 quilos nesse período, e depois tende a estabilizar. Só que quanto antes ela começar essa reposição hormonal, a partir do início já desses sintomas, não deixar passar, achar que não tem problema, menos peso, tem trabalhos mostrando que ela ganha menos peso do que a que não vai procurar ajuda e não repõe. Bacana, né? Isso quebra o Muito. tabu que reposição engorda. Não é bem assim. O metabolismo altera, né? Mas não é o coitado do hormônio não é o único responsável por, não é o vilão, né? É, bem, eu tô vendo aqui, mas acho que as outras perguntas a gente Nós fomos já respondendo. respondeu. Aham, é. Tem algum tema que elas queiram sugerir dentro dessa área, ou sexualidade? Eu acho que eu não posso mostrar foto, né? Eu não posso mostrar imagens, É porque assim, para talvez entre trazer. como algo agressivo, né? O pornográfico, Ou não sei. obsceno, apesar de ser algo médico, né? Mas eu acho que É, quando é coisa íntima, daí não. Então escrevam é, aqui, pessoal, se vocês querem escolher algum tema, assim, para nossa próxima live. E espero que isso. vocês tenham gostado. Eu achei muito legal, um monte de informação também que eu não sabia. E a ideia é cada vez divulgar mais. Eu vou tentar já postar a live aqui. Daí Tá. depois, se vocês souberem de alguém que queira assistir esse tipo de conteúdo, daí vocês só encaminham o meu perfil, tá bom?
Uma boa noite para todos. Boa noite. Obrigada, doutora, de novo prazer. por vir aqui. Um beijo, estou à disposição. Eu digo mesmo. Vamos marcar tá? outras. Isso. Vamos, sim. Se alguém tiver alguma dúvida que a gente não respondeu aqui na live, daí pode mandar no privado dele para mim e para a doutora. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Um então, beijo. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.